Muito bem, pessoal, estamos aqui para uma super aula, onde nós vamos estar falando sobre uma temática extremamente relevante, né? O cérebro do seu liderado é o maior ativo da sua empresa. Pegue o seu papel, sua caneta e aproveite esse momento tão especial, aonde nós vamos estar aplicando a neurociência cognitiva, aplicando a gestão e a alta performance. O que diferencia todo e qualquer momento e entendimento que você tem sobre o que de fato é o maior ativo da organização. Preste atenção nessa foto, aonde você agora consegue estar avaliando. Nós estamos vendo agora um trono, aonde neste trono está ali o cérebro do seu liderado. Como você agora, empresário, vai estar colocando o cérebro do seu liderado a seu favor, para que você agora continue avançando. Vamos lá? Então, o maior ativo da sua empresa está baseado no quê? No cérebro. Sua empresa não cresce acima da capacidade cerebral das pessoas que tomam decisões dentro dela. Então, você precisa entender a inteligência organizacional igual à saúde cerebral. Eu quero que você observe novamente essa foto e agora você entenda. O seu cérebro, o maior ativo para você, CEO, empreendedor, e para você agora que tem liderados, você precisa entender a base de atenção, de aprendizagem, de decisão, inovação está no cérebro do seu liderado. Então, com isso, você consegue estar entendendo que o capital, a tecnologia, o marketing, tudo está nessa dependência, na dependência da aprendizagem, da consolidação de redes neurais e reconsolidação dessas memórias que você está agora trazendo. Então, você vai entender por que uma reunião, por exemplo, se ela não for bem direcionada e entendendo o cérebro do seu liderado, você simplesmente põe tudo a perder e perde tempo fazendo uma reunião atrás da outra e automaticamente você não consegue mudar nada. E eu quero trazer aqui para você algo importante. Olha só. O cérebro trabalha antes da empresa. Performance não começa na planilha, ela começa na fisiologia ou na neurofisiologia. Cada meta exige uma operação complexa de planejamento, memória e controle de impulsos. Exatamente isso. Você tem uma fisiologia que está sendo colocada aqui, ou uma neurofisiologia, né, como eu gosto de falar, porque ela é igual à base da performance. Se você está analisando que o planejar e o inibir distrações e estar ativando cada vez mais o foco, você precisa analisar o poder do córtex pré-frontal. Entende? Como neurocientista, eu quero dizer isso para você, a importância, entende? De você não ter um sequestro da sua amígdala, ou seja, que ativa, né, que atua como sensores, uma em cada hemisfério do nosso cérebro, do tamanho de uma ervilha e que traz ali, ela também tem memórias, mas que ela ativa em milissegundos o seu hemisfério direito para que você possa estar agindo no impulso. Mas como que você vai colocar o cérebro a seu favor, trazendo um processo inibitório, onde você está inibindo essa ação e principalmente estar agora com o seu córtex pré-frontal dorso lateral esquerdo do seu cérebro para que você possa estar agora planejando aonde é o arquiteto, aonde é o lado matemático, analítico, aonde ele está agora planejando todas as suas ações, entende? Então, para você não inibir o mesmo e automaticamente você agora simplesmente sair fazendo com o seu hemisfério direito, que é o lado da paixão, do instinto, da ação, né? O seu sistema límbico, você agora precisa estar equilibrando isso. Então, performance não começa naquela planilha ali, tudo bonitinho. Ela começa em você entender o cérebro. O córtex pré-frontal, como eu coloquei aqui, planejamento, decisão e controle de impulsos.
O hipocampo, que tem a sua memória, são redes neurais, nós temos 86 bilhões de neurônios, tá? Em nosso cérebro e corpo, e automaticamente nós temos o hipocampo, aonde você está agora nessa região lobotemporal, bem aqui acima da sua orelha, tá? E você tem agora memória e integração de experiências do passado que você teve e a atual que você está vivenciando. Então, executar, corrigir erros e ter metas empresariais está baseado em você não ter o quê? O seu córtex pré-frontal, dorso lateral esquerdo sequestrado. Como que você agora tem o mesmo sequestrado? É quando você está num ambiente extremamente tóxico e as suas amígdalas, então, que atuam como sensores e que não são as das tuas garganta, mas são amígdalas corticais, ela vai estar enviando a informação. Em milissegundos, o hemisfério direito ele está respondendo mais rápido com a ação e com tudo aquilo que tem gravado ali no hipocampo, entende? E ele vai estar agindo. Então você precisa ter equilíbrio entre um e outro. Essas ações que eu quero colocar aqui para você, é fundamental você entender esse processo. Por isso que agora, nessa aula que eu estou dando aqui para você, é para você poder estar entendendo qual é o formato e que simplesmente chegar com uma planilha, entende? É coisa extremamente ultrapassada. Entende? Então, eu sou um neurocientista, estou mestrando nos Estados Unidos, mas tenho neurociência pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, entende? Tenho neurociência e psicopatologia pela PUC, uma das maiores universidades que nós temos aqui no Brasil, entende? E fora as outras áreas, né, como neuropsicologia, psicologia organizacional, biologia celular e molecular, entende? São inúmeras áreas que a gente se programou para estar fazendo isso. E é dentro dessa área que eu quero falar para você aqui. Nós precisamos ter entendimento realmente do porquê a gente faz o que a gente faz. E se você agora, líder, botar um dos maiores ativos, entende? Sem estar a seu favor, que é o cérebro do seu liderado, você está perdendo muito dinheiro. E nós temos aqui, então, uma neuroquímica da performance. O cérebro não funciona apenas com eletricidade. Sua comunicação depende de um equilíbrio químico preciso. Motivação, foco e estabilidade emocional são resultado de uma orquestra neuroquímica. Então, você vai estar precisando, por exemplo, da dopamina, um neurotransmissor que vai estar ativando, né, a motivação, a recompensa, o foco dirigido à busca em relação ao mesmo, entende? A noradrenalina, que é onde você vai estar com o foco, né, um alerta do foco, a energia, a resiliência para você estar buscando e desenvolvendo mais. E também o GABA, entende? Que é um neurotransmissor também que vai estar agora no processo inibitório, entende? Te estabilizando com mais calma, controle, estabilidade emocional. Então, por quê? Nem só de glutamato, né? O processo de um neurotransmissor excitatório, onde você tem que fazer todas as coisas ao mesmo tempo, você pode estar vivendo. Mas sim, você precisa equilibrar. O GABA faz exatamente isso. Você está entendendo que já existe uma neuroquímica da performance. Então, poxa, Fábio, mas eu não entendo isso, como que eu funciona? Você precisa ter equilíbrio químico igual estabilidade de performance. Entende? Depois você vai entender um pouco mais aonde que eu estou construindo e como é importante você cuidar de si mesmo e cuidar do cérebro do seu liderado para que ele possa estar agora e estar com o seu ativo, né? O seu ativo circulante, que é o cérebro dele, entende? Livre para poder trazer uma ideia, livre para poder ter um feedback, um neurofeedback positivo, negativo, enfim, vamos estar avançando. Então nós temos aqui a dopamina, né? A expectativa, progresso e recompensa. A dopamina não é apenas prazer, é a molécula da motivação e do esforço direcionado. O papel do líder é criar clareza e progresso percebido para manter o engajamento biológico da equipe. Entenda uma coisa: o seu papel como líder não é você ficar passando a mão na cabeça do seu liderado
e simplesmente você nunca trazer um feedback negativo, aquela situação. A questão é o tom de voz que você vai trazer, é a expressão facial que você vai estar falando, entende? É não expor perante outras pessoas coisas que parecem ser básicas, mas que muitas pessoas erram porque não têm os seus soft skills totalmente ajustados. Então, são pessoas que têm o seu hard skills, a sua competência técnica é primordial, com inúmeras graduações, pós-graduações, mestrado, doutorado e até mesmo pós-doutorado, mas falham na parte do seu skills, entende? Do seu soft skill, perdão. Diante disso, qual é o papel do líder agora, né? Então, assim, parece que o líder agora vai ficar refém da NR1, onde ele não pode falar nada e ele precisa cuidar daquela pessoa. Não, não é isso. A NR1, que é uma norma regulamentadora, não veio para isso. Ela veio para que o ambiente organizacional proporcione que esse liderado possa estar agora fazendo as suas atividades da melhor maneira. Mas não é para você ser o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, o coach, entendeu? Deles. Não. É para você, literalmente, agora estar ajustando o ambiente. Você, como líder, entende o clima organizacional da empresa, porque você tem a sua autorregulação e regula o seu liderado. Assim, você coloca o maior ativo da empresa, que é o cérebro do seu cliente, circulando. Por quê? Porque ele vai estar livre, sem um sequestro no seu hemisfério esquerdo, para poder dar opiniões, ajustar, para crescer junto, para se sentir com engajamento, com pertencimento, com motivado, estando na engrenagem da empresa. Então, o papel do líder é criar clareza e progresso percebido para manter o engajamento biológico da equipe. Clareza, feedback, reconhecimento. Progresso percebido igual a combustível dopaminérgico. Entende? Então, isso aqui é fantástico para essa área. E agora nós temos aqui a noradrenalina e o paradoxo da pressão. Então, você pode estar observando essa foto aqui, que nós temos uma vigilância produtiva, tá? Então, na noradrenalina, você pode ver que é sempre utilizado uma foto normalmente como farol, né, dessa vigilância produtiva. Luz estável, clareza, foco e prontidão. E nós temos aqui o excesso de estresse, que é o lado ruim dessa área, né? Uma luz caótica, fragmentação e sobrecarga. Então, nós temos um paradoxo aqui dessa pressão. Em níveis adequados, a noradrenalina gera foco, prontidão. Em excesso, ela desativa as redes pré-frontais do seu córtex, destruindo a capacidade de decisão e performance. Então, pressão estratégica versus estresse paralisante. Como você tem colocado agora essa pressão fora do equilíbrio no seu liderado? Então, você pode simplesmente estar colocando o maior ativo da sua empresa, entende? Paralisado, no momento congelante e ele não consegue soltar as melhores ideias. Então não adianta você pagar alto, por exemplo, para um CEO, alto para uma pessoa que está ali, que foi contratado com muita qualidade, e o ambiente, você sequestra a sua criatividade e a sua racionalidade, colocando essa pessoa na pressão o tempo inteiro e automaticamente ela estará agindo por impulso ou simplesmente totalmente no cortisol, no estresse muito forte no seu corpo e agora fazendo as coisas com medo, no instinto de sobrevivência. Então, cuidado com isso. Nós temos aqui também agora o GABA e o glutamato. Excitação e plasticidade. Então, nós estamos falando aqui. A performance não depende apenas de ativação, mas do equilíbrio entre excitação e inibição. O glutamato impulsiona a plasticidade, ok? Com um processo que nós chamamos aqui um neurotransmissor excitatório, que ajuda a excitar, né? E já também o GABA garante a estabilidade necessária para a consolidação, ou seja, inibitório. Então, o GABA, freio e estabilidade, o glutamato, acelerador e aprendizagem. Muito necessário com sódio e cálcio através do glutamato na célula
para que um neurônio possa estar se conectando com outro neurônio. Então, ele é fantástico para isso e precisa, é necessário para que isso ocorra uma neuroplasticidade, que é essa capacidade do seu cérebro estar se conectando, dos seus neurônios, estar se conectando com outro neurônio, neurônio pré com neurônio pós-sináptico, e ele gerar ali. E no meio dele, você ter os neurotransmissores, né? Uma sinapse química que é passada. E é necessário o glutamato e o GABA, principalmente, que vem através da proteína ou até mesmo de um processo de farmaco, né? O remédio. Um ISRS, né? Um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. E afinal, agora, vamos entender um pouco mais. O cortisol, ele é um vilão? Observe essa foto aqui. Afinal, ele é um vilão? Isso é mito ou realidade? Entenda isso aqui. O cortisol, ele é essencial para a ativação vital do seu corpo, o seu metabolismo, energia e também o seu ciclo circadiano. Ou seja, você precisa do seu metabolismo sendo ativado, você precisa de energia, do ciclo circadiano, por quê? Porque energia é finita. Uma vez eu ouvi essa palavra, nunca mais ela saiu do meu cérebro. Energia é finita. E o cortisol em excesso, ele gera o quê? Desgaste cumulativo, carga alostática, e aqui nós temos novamente desgaste cumulativo. O cortisol é indispensável à vida e à energia. O perigo não é o hormônio, mas a ativação crônica e repetida, que gera a carga alostática, o desgaste biológico, que destrói a performance e a consolidação de uma memória de curto prazo no hipocampo, no seu hemisfério direito, nessa região do lobo temporal aqui, aonde você está absorvendo. Então você está estudando, 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 com o seu cérebro debaixo de cortisol, estresse crônico, você não vai conseguir consolidar essa memória. Primeiro, porque você vai ter dificuldade de dormir, entende? E o sono ajuda na consolidação dessa memória. E segundo, porque você está com o nível de cortisol errado, está em excesso. Então, você vai ter esse hormônio aqui, mas ó, a ativação crônica e repetida que gera o desgaste biológico e que destrói o quê? A sua performance. Então, diante disso, como o estresse crônico prejudica o hipocampo? Olha como isso aqui é fantástico, né? Nós temos, então, memória, que está baseado no quê? Com o estresse crônico, ele vai estar prejudicando o seu hipocampo, que é essa rede neural ali que vai estar arquivando as suas memórias, né? Eu não gosto muito dessa narrativa de arquivo, mas é mais fácil de você entender. Mas você vai ter redes neurais que estão ali, os seus neurônios que estão consolidados de memória. Então, ele vai ter dificuldade de se manter. Então, vai haver o quê? Algo chamado poda sináptica. Ou seja, os neurônios que estão conectados aqui, mas que ainda não teve ênfase e consolidação dessa memória, que é de 90 a 284 dias, ele vai quebrar. E você agora vai entrar num processo de esquecimento, não que você não vai entender a consciência e a racionalidade, por isso que tem muita gente com obesidade mental, mas não consegue absorver e colocar em prática, porque elas observaram, acharam que era uma vara de condão, né? A vara de condão, você agora, a partir de agora, a tua vida mudou a situação, o que a neurociência não comprova dessa maneira. Você precisa de 90 a 284 dias para que você possa reconsolidar uma memória e transformar ela em instinto. Então, na maioria das vezes, as pessoas erram no tempo. Então, o hipocampo é altamente sensível ao estresse crônico. A exposição prolongada ao cortisol prejudica a formação de novas memórias e a capacidade de contextualizar informações, gerando desorganização cognitiva. Ou seja, esse estresse crônico de você empresário, de você agora que está não cuidando do ambiente da sua empresa, você está com excesso de cortisol e esse excesso de cortisol vai ferrar a organização e vai ferrar a produtividade do seu liderado. Então, aprendizagem, comprometimento da aquisição de novos conhecimentos.
Contexto, dificuldade para contextualizar e organizar informações. Tudo porque o estresse crônico é igual a uma erosão da memória e aprendizagem. E agora eu te faço uma pergunta: você ainda pensa em deixar a sua organização debaixo de estresse crônico? De uma cultura organizacional que não pensa no cérebro do seu liderado? Então, diante disso, eu espero que não, e que você possa ter agora maturidade, né? Aqui na Ruiz Empresarial, né, nós trabalhamos muito com isso. Então, quando eu dou mentoria ou consultoria empresarial, eu trabalho muito em relação a esse perfil, né? Como que é o cérebro do neurolíder, como que você agora vai estar trabalhando a neurovendas, o neuromarketing, o neurobranding, entende? A neurociência comportamental e cognitiva do CEO, e automaticamente a neurogestão, entende? Você precisa entender de cérebro ou você vai estar totalmente desatualizado do mercado. Essa é a grande verdade, né? Então, o verdadeiro problema empresarial: ameaça constante, pressão contínua, imprevisibilidade e sobrecarga cognitiva. Ou seja, você agora está amassando a inovação e o aprendizado, porque o medo paralisa a mente, restringe, né? Aqui é algo que é muito importante, restringe escolhas e consome energia cognitiva. Como exigir criatividade e aprendizado de um cérebro que passa o dia administrando ameaças e sobrevivência dentro de uma organização? O medo sequestra os recursos cognitivos necessários para a inovação. Então, ambiente de medo igual a bloqueio de inteligência organizacional. O que você tem feito com a sua organização? Entende? Você tem levado essa pessoa na sobrevivência? Você tem levado essa pessoa no quê? No medo? Ou você tem cuidado da cultura organizacional do mesmo? Então, entenda uma coisa. Observe essa foto aqui, ó. O hipocampo, ele é o bibliotecário da empresa, tá? Então você imagina o seguinte: o hipocampo organiza as informações do dia a dia para a consolidação. Sobre estresse crônico e sem recuperação, o bibliotecário, ou seja, o hipocampo, tá? Localizado no seu hemisfério direito do seu cérebro, perde a capacidade de organizar o conhecimento, gerando desordem cognitiva. Então, o sistema desorganizado igual a perda de inteligência organizacional. Se essa região aqui no lobo temporal, entende? Você agora, com o seu hipocampo, você está debaixo de estresse crônico, não vai funcionar. Você vai ter medo de fazer algo novo. E aí, você imagina agora que o seu hipocampo tem redes neurais ali consolidadas. Vamos colocar aqui a ênfase no medo da rejeição, ok? Se esse medo da rejeição está aqui com forte impacto para você, se você estiver debaixo de estresse crônico no modelo de sobrevivência ou até mesmo no modelo de ameaça, você simplesmente vai evitar errar e você vai querer ser um perfeccionista para não passar por uma nova rejeição. O cérebro, ele foi feito para te proteger, porque ele, somente para que ele esteja vivo, 20% da sua energia é consumida. Então, você precisa entender a colocar o maior ativo da sua empresa a seu favor. Então, olha isso. Memória não é apenas aprender na reunião. Existe um diferencial abismal entre a exposição, a informação e a consolidação da aprendizagem. Olha só, sem repetição, sem repetição, o sono e a aplicação, o conteúdo da reunião desaparece antes de se tornar conhecimento. Sem repetição, ou seja, sem estar agora no processo da neuroplasticidade, mas com repetição e esforço para estar trazendo uma cultura empresarial, sono adequado e aplicação. O conteúdo da reunião desaparece, porque não tem consolidação e contextualização dessa memória que foi arquivada. Então você tem informação, é diferente de conhecimento consolidado. Olha que narrativa aqui, ó. Informação, obesidade mental é diferente de conhecimento consolidado. Que insight maravilhoso aqui, ó, tá? Vou até anotar aqui, ó. Obesidade
mental ou informação, tá? É diferente de conhecimento consolidado, ok? Então, olha como isso é importante aqui, né? Um insight poderoso. Codificação. A informação entra no sistema cognitivo. Agora, a consolidação, os dados relevantes viram memória estável com o quê? Repetição, sono, aplicação, alimentação. Entende? Repetição, sono, aplicação, alimentação, respirações, entende? É trabalhar o seu cognitivo, sair do ambiente estressor e você agora está reconsolidando. Para reconsolidar essa memória, olha aqui, ó. Recuperação primeiro. A memória é acessada para gerar insight, decisão e ação. As suas redes neurais, 86 bilhões de neurônios estão ali fazendo conexões dos seus neurônios, entende? Então, você pode ver que eu tenho um neurônio ali, ó, está aqui em cima, ó. Coisa linda, ó, né? Só quem é um neurocientista, que ama essa área, sabe a importância de uma neuroplasticidade que pode mudar a vida de uma pessoa, de uma empresa, de uma organização e de um pai de família, ok? Então, nessa reconsolidação, cada recuperação fortalece e atualiza a memória. Então, você consegue estar avançando com essa área, né? Então, nós temos aqui outra situação, o sono. O sono como estratégia empresarial. Para você ter consolidação da memória, um sono adequado e uma regulação emocional. Agora, se você for entender isso aqui, olha só, a privação de sono destrói a atenção, a memória de trabalho e a tomada de decisão. Uma empresa que exige trabalho até tarde e excelência cognitiva pela manhã ignora a biologia do sucesso. Esquece, não vai acontecer. Então, aquelas pessoas, né, que ficam virando noite, estudando e fazendo, ou que vai dizer o seguinte: nossa, eu vou estudar para um concurso, eu vou virar a noite estudando para um concurso. Esqueça, você não tem consolidação da sua memória. Você está piorando a cada situação. Então, se o seu liderado ele dorme melhor, se o seu liderado que você agora entende que ele é muito bom, mas você paga pouco e essa pessoa tem que fazer o famoso bico depois do horário, você não está colocando o melhor ativo que ele tem, é o ativo circulante dentro dessa empresa, que é o quê? O seu cérebro a seu favor. Você simplesmente está bloqueando. Por quê? Porque você não quer pagar pouco. Essa é a grande verdade. Pessoas de alto talento merecem receber mais. Então, nós temos aqui outra situação que é importante: o exercício físico. O exercício físico é investimento cognitivo. Então, o exercício físico não beneficia apenas o corpo, ele é um potente modulador cerebral. O BDNF impulsiona a plasticidade sináptica e a manutenção neuronal, transformando o movimento em combustível para a inteligência. Ou seja, você precisa de movimento, aprendizagem, memória, e está aqui o BDNF, que vai estar te ajudando. O movimento igual a neuroplasticidade e performance. Você precisa da atividade física não somente pela sua estética, para você ser bonitinho ou bonitinha. Você precisa agora entender que isso é neuroquímica, liberação de neurotransmissores e que vai te ajudar, inclusive na sua performance cognitiva e empresarial, formando novas memórias e ajudando a reconsolidar novas memórias. Então, diante disso, você já viu um outro nível de maturidade. E o que isso significa para o líder? Saúde física e desempenho cognitivo não são sistemas separados. O líder moderno incentiva uma cultura de movimentos e pausas ativas para otimizar a energia, o humor e a resiliência da sua equipe. Então, quando você ouvir falar assim, ó, mas isso é frescura, uma empresa disponibilizar a academia para que os seus possam estar fazendo lá. Não, na verdade, ele está botando o cérebro dessa pessoa, que é o maior ativo circulante, a seu favor. Porque ela tem uma liberação, ela sai de um cortisol alto, desculpa, e automaticamente agora você consegue colocar a seu favor. Então, pausas ativas.
recuperam a energia mental, reduzem o estresse e aumentam o foco e produtividade. Você precisa ter pausa. E resiliência. Fortalece a capacidade de adaptação, melhora o humor e sustenta a performance em cenários desafiadores. E o controle executivo, então, aprimora decisões, planejamento, memória de trabalho e autorregulação emocional. Então, a cultura do movimento, a cultura de você fazer uma atividade física, a cultura de você parar é investimento, entende? É investimento que você está tendo. Você dar uma pausa adequada, você entender que o seu liderado, ele não é um boi, entende? Que ele precisa estar só trabalhando, trabalhando, ou um cavalo, que precisa... Não, gente. Até mesmo os animais precisam desse cuidado, mas o que dirá um ser humano? Entende? Então, assim, quando você agora está ainda como um líder das antigas, entende? Que você só quer produção, 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 você está extremamente equivocado, porque o cérebro dessa pessoa, primeiro de tudo, já vem entulhado, o seu liderado já vem entulhado com o quê? Redes sociais. Então, as redes sociais já trazem um desgaste absoluto, né? Um desgaste absurdo, perdão, do seu liderado. Então, com isso, com esse desgaste, mais o excesso de informação que ocorre, essa pessoa já vem pré-fadigada no seu córtex pré-frontal. E ainda, cheio de áreas e ambiente estressor, você tem a produtividade lá embaixo. E aí, para quem me acompanha, sabe que eu falo sobre absenteísmo, presenteísmo, e você sabe que a produtividade não está ligada somente na questão física, mas na neuroquímica, nos neurotransmissores, no cérebro limpo, entende? Para que você possa estar performando. Então, o córtex pré-frontal, onde mora a liderança, tá? Nessa foto não é nesse lugar aqui o córtex pré-frontal, tá? Ele está aqui, ó, nessa região aqui, ó, tá? Do lado esquerdo dessa foto. Mas o córtex pré-frontal é o centro executivo do cérebro. Quando o estresse ultrapassa o limite, essas redes perdem eficiência, comprometendo o julgamento e a liderança. Então, diante disso, eu quero colocar aqui para você, né, primeiramente, que o córtex pré-frontal está aqui, nessa região da frente, aqui, no lobo pré-frontal, ok? Então, nós temos aqui planejamento, priorização, controle inibitório e regulação emocional no seu córtex pré-frontal dorso lateral esquerdo. Então, funções executivas igual excelência em liderança. Você precisa estar colocando o cérebro a seu favor. Quando o estresse ultrapassa o limite, essas redes perdem eficiência, comprometendo o quê? Julgamento, liderança. E no julgamento e liderança, existe uma palavra aqui que ativa muitas emoções dos seus liderados: justiça e injustiça. Cuidado com isso. Se o seu liderado entender que você é um líder injusto, entende? Você vai perder a mão da sua equipe e o engajamento da mesma. Entende? Talvez as pessoas não vão sair no primeiro momento, vão trabalhar pelo aquilo que vê, mas elas já vão planejando sair, porque elas não têm perspectiva de estar nesse lugar. Então, o ambiente, né? O ambiente do líder muda o estado cerebral. Nós temos aqui previsibilidade, autonomia, reconhecimento, segurança psicológica e recuperação. O líder interfere diariamente na biologia da sua equipe. Olha como isso aqui é muito importante e relevante você entender. Ao ajustar essas 5 variáveis, você deixa de apenas cobrar resultados e passa a construir o ambiente onde o cérebro consegue produzi-los. Então, nós temos liderança igual arquitetura de ambientes neurocompatíveis. O líder interfere diariamente na biologia da equipe. Sem previsibilidade, entende? Você está sempre agora sem entender exatamente o que vai acontecer no próximo dia. Entende? Você não tem previsibilidade. Olha, esse é um ambiente que eu posso ser demitido hoje, posso ser demitido amanhã. Eu não tenho planejamento, previsibilidade para ficar 1, 2, 3 anos, para fazer um investimento, para comprar um carro novo. E isso você coloca a pessoa com as amígdalas num nível alto de cortisol, estressando ela e roubando o córtex pré-frontal, que é o seu lado matemático, analítico, planejador, o arquiteto do seu cérebro.
Sem ter autonomia, você também fica preso ao microgerenciamento. Então, ou seja, toda hora você precisa de aprovação daquilo que você está fazendo. Sem reconhecimento, palavras, narrativas, e você está colocando isso, também vai te gerar um grande problema, porque essa pessoa não vai se sentir com pertencimento. Sem a segurança psicológica, né, de estar num ambiente psicologicamente seguro, vai gerar esse problema. E a recuperação, que está baseado na sua respiração, nos seus exercícios, no mindfulness, tudo. Então, olha como isso aqui é importante. O líder interfere diariamente na biologia da equipe. Conforme o líder chegar e trazer, existe algo chamado neurônio espelho, que você vai arrebentar com a sua equipe. Então, liderança igual arquitetura de ambientes neurocompatíveis, ok? Se você quer mudança, você precisa estar colocando. E agora, sua empresa está desperdiçando cérebro? Olha essa foto, como ela é maravilhosa, mas ao mesmo tempo ela se torna triste, porque você está aprisionando o cérebro, e aí você vai analisar o seguinte: talvez sua empresa não tenha um problema de talentos, mas esteja desperdiçando a capacidade cerebral dos que já possui. Então, você está aprisionando o cérebro do seu liderado, o maior ativo circulante que você tem dentro da sua empresa. Ambientes de baixa autonomia e pressão constante sufocam a inteligência que você contratou. Pagou caro e você tem um ambiente péssimo, ou um líder péssimo, ou um chefe péssimo, porque esse não é neurolíder, entende? Não entende de neurociência aplicada. Então, microgerenciamento, interrupções, excesso de reuniões, narrativas pesadas, entende? Ambiente, tudo isso péssimo. Então, ambiente disfuncional igual o quê? Talento desperdiçado. Faz sentido isso para você? Então, o modelo aplicado que nós temos aqui, que é relevante para você, é o modelo, então, de uma arquitetura de um framework chamado Cérebro, né? Um framework prático para transformar a gestão em uma arquitetura neurocompatível de alta performance. Gestão estratégica igual arquitetura cerebral otimizada. Você precisa ter, então, nessa área, algumas clarezas aqui, né? Então, vamos lá. C, clareza, tá? E de energia, R de recuperação, E de estímulo, B de balanço, ok? Flexibilidade, relações interpessoais com as pessoas, tá? Intrapessoal, otimização, sem microgerenciamento. Então você precisa agora colocar o cérebro a seu favor. E o exercício que eu quero deixar aqui para você é um exercício prático para empresários de autoridade máxima, né? E reflexão estratégica. Avalie a sua equipe onde a sua empresa exige alta performance, mas oferece uma biologia organizacional incompatível. Analise o sono, a carga mental, a autonomia e a segurança psicológica. Algumas das áreas. Alta performance, metas e o desafio biológico. Desculpa. Diagnóstico, então, performance versus suporte biológico. Sono, recuperação e autonomia. Então, mas Fábio, como que eu vou segurar? Vou regular o sono da pessoa? Acaso eu vou estar lá sendo uma babá para cuidar do sono? E a sua contratação, como está sendo? E o perfil dessa pessoa? E a análise do perfil da mesma? Entende? Isso é fundamental para você entender os processos. Então, performance, suporte biológico, você precisa entender como é o lifestyle da vida dessa pessoa. E agora, alguns fundamentos, né, científicos que nós temos aqui. A ciência comprova que o estresse crônico produz desgaste cumulativo, a carga alostática, que corrói o hipocampo enquanto o exercício físico impulsiona o BDNF e a plasticidade sináptica. Ok? Então, nós temos aqui universidades extremamente relevantes falando sobre o estresse crônico
o que ele desgasta e o exercício físico constrói e fortalece. Evidência científica para a gestão de elite. Agora eu te faço uma pergunta. Você estaria tão contrário assim em você disponibilizar uma mini academia para os seus funcionários? Um momento para que ele possa relaxar, fazer uma leitura, fazer um alongamento, ter um intervalo melhor, entende? Está agora se sentindo relaxado e não está somente sob pressão, regulando o seu tom de voz, tendo uma cultura organizacional de longo prazo para se estabelecer, diminuir turnover, rotatividade de pessoas, de diminuir absenteísmo e presenteísmo, diminuir as pessoas que estão presente somente com o seu corpo, mas fora isso, a mente está longe, entende? Hum. Analise. Diminuir pessoas que ficam faltando, entende? Então, que nível que está a sua empresa, né? E agora, a conclusão que eu quero trazer aqui para você. As três leis da neuroliderança. A empresa um utiliza cérebros, não apenas hora. A empresa 2, né? O cérebro exige condições biológicas para performar. E na empresa 3, olha só, tudo junto. Liderança é construir sustentabilidade neurobiológica. As três leis da neuroliderança. A empresa vai estar utilizando o quê? Cérebro, não apenas horas. O cérebro exige condições biológicas e eu provei isso aqui para você num pouco que eu pude falar, né? São mais de 40 minutos de aulas aqui, é uma aula longa, mas isso aqui é para quem é maduro. Não é à toa que a minha empresa é chamada Ruios. Ruios no grego significa maduro, entende? Então, o cérebro exige condições biológicas para performar. Liderança é construir sustentabilidade neurobiológica. Então, ou seja, o cérebro, o ativo mais valioso que está dentro do seu crânio. Diante disso, gente, dessa aula poderosa que nós tivemos aqui, eu quero dizer que foi um grande prazer e uma grande honra estar com você aqui nesse momento, para que você possa estar agora crescendo, né, nessa aula aqui, e você possa estar absorvendo cada vez mais qual é a situação que você está ajustando. E sabe? E com isso você poder estar agora performando mais e mais, ok? Eu te desejo aqui um forte abraço e te digo para que você agora que vai estar no YouTube, nas redes sociais aqui conosco, para que você possa estar nos seguindo e automaticamente agora, você entendendo que isso faz sentido para você e que você queira concorrer a uma vaga de diagnóstico neuroempresarial diretamente comigo, você pode estar clicando no link abaixo, que eu vou deixar aqui fixado, e automaticamente você poder estar agora concorrendo, aplicando e concorrendo a uma vaga de diagnóstico diretamente comigo, aonde gratuitamente eu vou estar ajustando e entendendo o qual é o gargalo do seu negócio para que você possa estar ajustando mesmo e estar performando. Eu te desejo aqui um forte abraço e te digo, nos vemos nas próximas aulas. Um forte abraço.